Gravando, senhor presidente. Obrigado, Jailson. Bom dia a todos e a todas. Hoje é dia 12 de novembro de 2024. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Hoje, na composição da Câmara, a composição titular, sob minha presidência, o Dr. Argos Gregório, vice-presidente, Samuel de Oliveira Magro e Daniela Gonçalves Nogueira completam aqui a composição da nossa Câmara. Pela representação fiscal, Antônio Carlos Nóbrega Tortello. Nós temos 3 processos em pauta, 2 inscrições para sustentação oral. Vamos iniciar pelo processo da Aliança Navegação Logística Limitada, o AINHA 4 152-217. O relator é o Dr. Argos Magno de Paula Gregório e vai sustentar pela Aliança Navegação o Dr. Igor Mauler Santiago. Eu passo, então, a palavra ao ilustre relator para que nos resuma ou apresente um breve relatório do processo e, em seguida, eu abro a palavra ao ilustre advogado. Dr. Argos, com a palavra. Presidente, muito obrigado. Bom dia a todos. Mais uma vez, cumprimento os membros desta Câmara, ao presidente, doutor Orivaldo Pérez, cumprimento e desejo aqui um excelente retorno ao doutor Samuel de Oliveira Magro, cumprimento a doutora Daniela, a representação fiscal também na pessoa do doutor Antônio Carlos Tortello, receba meus cumprimentos, cumprimento a todos os advogados que aqui se encontram, o pessoal que nos dá suporte, especialmente o Jailson, e também, eventualmente, aqueles que nos assistam. Presidente, este é um caso longo, a despeito de ser aqui composto por uma infração. Eu vou rapidamente ler o relato. É falta de pagamento de ICMS devido no valor de X nos períodos indicados no demonstrativo por emitir conhecimentos de transporte aquaviário de carga em período de apuração posterior ao do início da operação, conforme se demonstra pelos documentos juntados. Portanto, é uma autuação, eu diria, atípica neste tipo de... Especificamente esse tipo de autuação, confesso que nestes 12 anos de tribunal é a primeira com a qual me deparo. Tem um sem número de particularidades, dado o contexto de atuação da empresa. Então, eu acho que sem mais delongas, seria muito mais produtivo já passarmos a palavra aqui ao patrono da empresa para que se posicione e traga aqui as considerações que julgue oportunas, para que depois, na sequência, eu possa apresentar o meu voto. Então, fique o seu critério, presidente. Doutor Argos, eu não estou lhe vendo. Eu não sei se você desligou a câmera. Talvez algum botão aqui. Agora sim. Tá bom, obrigado. Desculpa. Bom, diante do breve relatório do relator, eu passo então a palavra ao Dr. Igor Mauler Santiago para que apresente a sua sustentação oral pelo prazo regimental de 15 minutos. Dr. Igor, com a palavra, seja bem-vindo. Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia. Bom dia, senhora juíza Daniela, senhor relator, senhor juiz Samuel, senhor representante fiscal, senhoras advogadas presentes. O caso, como mencionou o eminente relator, é longo, mas se tornou extremamente simples, como, aliás, sempre foi. O que aconteceu aqui, eu já sustentei oralmente esse caso na assentada anterior, que ocorreu em março. O que aconteceu aqui foi uma fiscalização ordinária em que o fiscal solicitou os conhecimentos de transporte de um sem número de operações de primeira milha, aquela nas exportações, aquele trecho de cabotagem antes do embarque internacional, ou a última milha nas importações, que vem de longo curso internacional, não é? E, por disposição legal, quando se chega num porto, a cabotagem entre portos nacionais só pode ser feita por empresas brasileiras, é o que dispõe a Constituição, e, portanto, é o ICMS supostamente incidente nessas operações de cabotagem.
O fiscal pediu documentos, são 10 mil folhas de documentos, mas, em vez de analisar os documentos, ele pediu à empresa que os sintetizasse numa planilha, né, que fizesse, portanto, parte do trabalho dele. E assim foi feito. Só que, nesse momento, a empresa cometeu um erro. Cometeu um erro nas datas que anotou nessa planilha de emissão dos conhecimentos de transporte, colocando datas 500 dias anteriores ao embarque, o que é absolutamente inviável por diversas questões operacionais, que isso simplesmente acontecesse. Os sistemas da Marinha, sistema o Mercante, o Siscomex, sequer permitem que um navio aporte ou zarpe sem a emissão do conhecimento de transporte. Mas o fato é que houve esse erro. Por conta desse erro, o fiscal, em vez de pedir esclarecimento, você escuta, parece que isso aqui não está certo, me explica melhor. Não fez essa segunda fase, autuou direto. Autuou direto cobrando imposto pela suposta falta de emissão dos conhecimentos de transporte. Nós demonstramos na impugnação, num esforço considerável, que, joerando todos esses documentos, que essas datas na planilha estavam erradas, mas que os conhecimentos foram emitidos no momento correto. Esta turma julgadora, esta Câmara julgadora, teve a sensibilidade naquela primeira assentada de, por unanimidade, determinar, por sugestão do eminente relator, determinar uma diligência, porque nós afirmávamos e mostrávamos ali, claro que por amostragem é impossível, numa sustentação oral, perpassar 10 mil prestações, mas demonstrávamos ali por amostragem, no recurso e na sustentação, que havia erros, não é? E a Câmara teve, então, a sensibilidade de determinar a baixa disso em diligência. E qual foi o resultado da diligência? O fiscal autuante reconheceu de maneira tranquila, de maneira clara, que de fato havia erro na planilha, que de fato os documentos apresentados parecem favorecer, leio aqui o último parágrafo, a tese do contribuinte. Quer dizer, o titular da competência tributária, da competência administrativa legal para deflagrar o lançamento, para impor a obrigação tributária, que o fizera no momento primeiro, reconheceu agora, e nesse sentido isso foi referendado pela representação fiscal, reconheceu que, de fato, o lançamento decorre de um erro. E, portanto, parece-me, com todas as vênias, que sobra muito pouco para nós aqui neste momento. Não é? Porque se o credor, imaginem, numa execução civil ou fiscal ou numa ação de cobrança, o credor diz, não, realmente não tenho esse crédito. O que cabe ao juiz fazer? Se não extinguir. Né? Numa ação penal ou no inquérito, se o Ministério Público diz, não, peço o arquivamento, realmente não tem crime, me equivoquei num primeiro momento ou fui levado a erro. Aqui, de fato, o fisco foi levado a erro por um erro da empresa. E, portanto, peço o arquivamento. O que o juiz pode fazer diante de um pleito como esse, se não extinguir? Quer dizer, a autoridade competente para o lançamento, de forma muito serena e de forma muito republicana, diga-se, não é? Reconheceu, diante de um manancial de informações e de uma planilha, agora, no âmbito da diligência, na qual a empresa organizou as informações de maneira correta, né? Ele teve o tempo que quis, não é? Para verificar isso, verificou e reconheceu que a primeira planilha estava errada e que a tese do contribuinte procede. Então, me parece que o caso se tornou muito simples. Apenas por dever de ofício, devo aqui lembrar que há também uma decadência clara, porque os fatos são de parcial, os fatos são de abril de 2017 e julho de 17 a julho de 18, um ano, então um mesinho ali depois um ano, julho de 17 a julho de 18, o lançamento foi em 20 de 1 de 2023. Então, com o 150 ou com o 173, o ano de 2017 está decaído. Né? A diferença do 150 para o 173 seria apenas dezembro de 17. Desnecessário
adentrar isso, todos sabemos dessa regra, não é? E o fato é que no auto de infração não há acusação de dolo, fraude ou simulação. Só depois da impugnação é que se tentou imputar dolo, mas aí é tarde, não é? E está demonstrado que, de fato, nem infração houve, mas apenas aqui por dever de ofício. Então, tem-se uma decadência do ano de 2017, que, aliás, foi reconhecida pela DTJ. E no mérito, trata-se daquela, como disse, primeira milha ou última milha, que nesse segmento de navegação recebe o nome de feeder, né? A alimentação, vamos dizer assim, do longo curso internacional. E tanto o feeder entrante, quando se trata de importação e última milha, quanto o feeder sainte, a primeira milha para depois o longo curso internacional, em ambos os casos, há não incidência do ICMS, né? No feeder sainte, tem uma súmula do STJ, a súmula 649, não incide ICMS sobre os serviços de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, e no feeder entrante, que é uma exportação de serviço, né? A empresa brasileira está prestando um serviço para a empresa de longo curso, que não pode terminar, portanto, precisa contratar uma empresa brasileira. Existe jurisprudência firme do Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme demonstrado na peça recursal e no memorial que fizemos chegar aos eminentes juízes. Portanto, senhor presidente e senhor relator, são essas as breves razões pelas quais se pede o provimento do recurso. Obrigado e cumprimento o doutor Igor Mauler Santiago pela sustentação oral, de uma forma bem clara e objetiva, indo direto ao ponto aí da questão submetida aqui ao julgamento. Passo então a palavra ao ilustre relator, doutor Argos Gregório, para que apresente seu voto. Com a palavra. Obrigado, presidente. Cumprimento mais uma vez o doutor Igor pela objetividade de sua sustentação oral, que transforma aqui um caso deveras complexo em algo quase simples, mas que, de fato, não o é. Presidente, eu vou tentar ser o mais possível, claro possível, mas o voto é relativamente extenso e sempre, quando temos a presença aqui dos advogados, em homenagem a essa presença, eu acabo lendo, se não integralmente, grande parte do voto. Então, eu passo a fazê-lo, presidente. Trata-se de recurso misto, tendo recurso de ofício se insurgido essencialmente quanto ao reconhecimento da decadência parcial pelo juízo de piso, e o recurso ordinário interposto por Aliança Navegação e Logística Limitada contra a decisão proferida em primeira instância administrativa que julgou parcialmente procedente o AIM número tal, lavrado em 20 de janeiro de 23, versando sobre supostas irregularidades na emissão de conhecimentos de transporte aquaviário de carga em operações de cabotagem e serviços internacionais realizados entre abril de 2017 e julho de 2018. A autuação fiscal no valor original de tal fundamentou-se em alegados inconsistências na emissão de documentos fiscais, especificamente relacionados a supostos atrasos na expedição dos CTS em relação às datas efetivas de embarque e prestação de serviços de transporte marítimo. O processo administrativo teve origem nas notificações fiscais, eu cito todas, que inicialmente solicitavam informações constantes no CTS, no conhecimento eletrônico mercante, referente ao exercício de 2018, desencadeando uma série de procedimentos de investigação fiscal que culminaram na lavratura do auto de infração hora recorrido. A análise detalhada dos autos revela que a empresa Aliança Navegação e Logística Limitada atua preponderantemente no segmento de transporte marítimo de cabotagem internacional, realizando operações que compreendem movimentação de cargas entre portos nacionais e internacionais. A investigação fiscal concentrou especificamente na verificação dos intervalos temporais entre a efetiva prestação de serviço de transporte e a emissão dos respectivos documentos fiscais, buscando identificar potenciais irregularidades formais que pudessem caracterizar descumprimento de obrigações acessórias relacionadas ao ICMS. Mediante a análise do sistema dos registros e sistema mercante dos conhecimentos de transporte eletrônicos, a autoridade fiscal elaborou o levantamento técnico que apontou supostas inconsistências de 127 documentos, os quais fundamentaram a lavratura deste AIM. Os elementos técnicos levantados pela fiscalização indicavam que, em determinados casos, os CTS foram emitidos com lapsos temporais superiores a 5 dias estabelecidos pela legislação tributária estadual, especificamente o regulamento do ICMS. A metodologia de análise fiscal utilizou o cruzamento de dados entre sistema mercante, conhecimentos de transporte eletrônicos, registros contábeis de empresa, manifesto de carga e sistemas de rastreamento de embarcações. A defesa apresentada pela Aliança fundamentou-se em uma argumentação técnico-jurídica robusta, que buscava demonstrar a inexistência de prejuízo efetivo ao erário e a aplicação desproporcional das penalidades.
Decisão administrativa de primeira instância proferida em 15 de dezembro de 22 julgou parcialmente procedente o auto de infração, realizando significativa redução do valor original. A empresa, não se conformando integralmente com a decisão, interpôs recurso ordinário, visando anulação total do auto de infração, reconhecimento da inexigibilidade das penalidades e declaração de atendimento às obrigações fiscais. Recurso interposto pela aliança, estruturou-se uma argumentação jurídica multidimensional que busca desconstruir integralmente a tese fiscal. Por seu turno, como dito Algures, o parecer dado em sede de recurso de ofício se insurge contra o reconhecimento da decadência parcial, razão pela qual os argumentos aviados por ambas as partes serão enfrentados conjuntamente. A ver, analisando a decisão de folhas 11 e 826 e confrontando-a com os termos do recurso ordinário do recurso de ofício de folhas 11 e 884, cuja tônica é essencialmente o reconhecimento da decadência parcial pelo julgador tributário, podemos observar os seguintes pontos principais. Decadência parcial. A análise jurídica da decadência tornou-se ponto nevrálgico, considerando os dispositivos do artigo 150, parágrafo 4º e 173 do CTN. Os marcos temporais críticos compreendem fatos geradores, abril de 2017, julho de 2018, início da ação fiscal, 18 de 1 de 22, notificação fiscal, 10 de 3 de 22, lavratura do AIM, 20 de 1 de 23. A decisão de folhas 11 e 826 reconheceu a decadência parcial do débito relativo ao exercício de 2017, aplicando o prazo decadencial previsto no 150, parágrafo 4 do CTN, 5 anos contados da ocorrência do fato gerador. O julgador entendeu que não houve comprovação de dolo, fraude ou simulação que justificasse a aplicação de prazo decadencial mais longo. Recurso ordinário concorda com esta parte da decisão, reforçando que o prazo decadencial aplicável é realmente 150, parágrafo 4º. A recorrente argumenta que, como o lançamento ocorreu em 20 de 1 de 2023, está clara a decadência dos créditos relativos a fatos geradores ocorridos em abril e junho a dezembro de 2017. Faço cor em relação a quando decidido pelo juiz monocrático, dando guarida aos argumentos suscitados pela recorrente. No caso em apreço, ouso divergir do entendimento proferido pela representação fiscal, esse que entende ser o caso de aplicação da regra eleita pelo julgador de piso para fins de contagem do prazo decadencial. Com a devida vênia, entendo não ter sido comprovada a alegada simulação na emissão dos conhecimentos de transporte aquaviários em data muito posterior ao início da prestação de serviço. A leitura de todos os documentos trazidos aos autos, bem como a interpretação que dou ao conjunto probatório, feita em caráter integrativo, e diante da inexistência de comprovação de dolo, fraude ou simulação, afasta, a meu sentir, a pretensão da representação fiscal, qual seja, de não aplicação do prazo decadencial do parágrafo 4º do artigo 150, mas sim do 173, páginas 11 e 888, parágrafo 29. Reforço que a afirmação de ocorrência da simulação feita pela representação fiscal em seu parecer ao recurso de ofício é desprovida de comprovação, sendo, a meu sentir, descartável. As divergências constatadas entre as datas de embarque e emissão dos conhecimentos de transporte aquaviário de cargas presentes nos documentos apresentados quando da fiscalização são justificadas pelos documentos trazidos aos autos durante o ITER processual, os quais foram, inclusive, motivo de conversão do julgamento em diligência por esse Tribunal de Impostos e Taxas. É por tais razões que afasto os argumentos manejados, os quais reputo insuficientes para alterar minha convicção ante o robusto corpo documental que encontro nesse expediente administrativo. É como penso com convicção, ao menos no caso apresentado nos presentes autos. Entretanto, vejo que o R-Decisão combatido manteve a autuação para o período não atingido pela decadência, entendendo o juízo de piso que houve emissão de conhecimentos de transporte aquaviário de carga em período posterior ao início da prestação de serviço. Recurso ordinário contesta veementemente essa parte da decisão, apresentando os seguintes argumentos principais, os quais aqui resumo. Eu cito os argumentos trazidos aqui, cinco linhas de atuação aqui trazidos no recurso, para não ficar enfadonha a leitura. Passo, pois, a enfrentar os argumentos ventilados em sede recursal. Com relação ao alegado erro nas informações iniciais, depreendo que o contribuinte, como dito Alhures, a despeito de ter apresentado relatório contendo dados incorretos, os quais indicariam atrasos inocorridos, infirmou o conteúdo de tais documentos ao apresentar documentos complementares junto ao presente expediente, quando de sua defesa, o momento diga-se oportuno assim fazê-lo. Nesse diapasão, entendo que tais erros foram sanados, cabendo, todavia, exame minucioso do teor contido no chamado novo relatório, bem como o resultado do cruzamento do dado nele presentes com os demais documentos. É o que passo a fazer, superando, pois, a argumentação acerca de não ter o julgador de primeiro grau apreciado tais documentos. Quanto ao chamado CTS trazidos pelo contribuinte aos autos. O contribuinte alega que os conhecimentos de transporte eletrônicos foram emitidos tempestivamente, antes da atracação do navio. Essa alegação é potencialmente comprovável através da documentação apresentada como extrato de escala, CTS e mercante. A legislação, artigo 155 do ICMS, prevê que o CTS deve ser emitido antes do início da prestação de serviço. Se os documentos apresentados pelo contribuinte realmente demonstram que a emissão ocorreu antes da atracação do navio, o que seria o início efetivo da prestação de serviço, esse argumento seria sustentável perante a lei. A ver, com base nos documentos disponíveis no processo, cito a amostra dessa compilação utilizando os exemplos mais claros mencionados nos autos, tomando em conta a verificação da correspondência entre as datas de emissão do CTS e as datas de atracação dos navios. Eu cito aqui 10 exemplos
Cada um tem CTE, o tipo de transporte, o porto de origem, o porto de destino, a data de emissão, a data de embarque, o intervalo de tantos dias e a referência ao CE mercante. Então, eu cito aqui 10 exemplos nesse mesmo sentido, sendo que os intervalos entre a data de emissão e a data de embarque, 4 dias, 3 dias, 1 dia, 3 dias, 3 dias, 2 dias, 2 dias, 3 dias, 2 dias, 2 dias. Sobre tais informações, texto as seguintes e breves considerações. 1. Em todos os casos analisados, a data de emissão de CTE é anterior ou igual à data de atracação e embarque, que sugere conformidade com o artigo 155. 2. Há uma consistência nos portos de origem, Santos, e nos tipos de mercadorias transportadas, principalmente produtos siderúrgicos. 3. Os destinos variam entre Manaus e Salvador, indicando operações de cabotagem. 4. A denominada planilha resumo dos CTEs autuados, mencionada na defesa como nova planilha, demonstra que os conhecimentos de transporte foram emitidos antes da atracação do navio estrangeiro. 5. O intervalo entre emissão de CTE e atracação e embarque varia de 0 a 4 dias nos exemplos analisados. De tais observações, forçoso concluir, embora limitado aos exemplos mais claros mencionados nos autos, há um padrão de emissão de CTEs anterior ou simultâneo ao início da prestação de serviço. Vou além. Penso que na verificação da correspondência entre as datas de emissão de CTEs e as datas de atracação dos navios seja um ponto crucial para determinar a regularidade das operações. Artigo 155 do regulamento estabelece que o conhecimento de transporte aquaviário de cargas deve ser emitido antes do início da prestação de serviço. Com base na compilação que realizei quando da confecção dessa decisão, pude observar que, a. Em todos os casos analisados, a data de emissão de CTE é anterior ou igual à data de atracação. B. O intervalo entre emissão de CTE e atracação varia de 0 a 4 dias. C. A casos em que o CTE foi emitido no mesmo dia da atracação, por exemplo, CTE, eu cito CTE, o que ainda estaria em conformidade com a legislação desde que a emissão tenha ocorrido antes do efetivo início da prestação de serviço. Diante de tal realidade fática e documental, depreendo que esta correspondência entre as datas é um forte indicativo de que a empresa estava cumprindo a exigência legal de emitir os CTEs antes do início da prestação de serviço. Porém, a análise pormenorizada dos demais documentos e informações trazidas aos presentes autos, em contexto com as informações constantes dos CTEs, trazem maior robustez ao que aqui afirma. Se não, vejamos. Com relação aos extratos de escala mencionados nas folhas tais e quais, eu cito as folhas, vejo que os mesmos contêm informações sobre datas de atracação dos navios, informações tais que permitem verificar a cronologia das operações de transporte, as quais disse são compatíveis com as alegações da recorrente. Por seu turno, quanto ao conhecimento de transporte eletrônicos disponíveis, aponto em relação aos elementos específicos mencionados anteriormente que todos contêm informações sobre datas de emissão, mercadorias transportadas, portos de origem e destino. De igual sorte, os documentos confirmam quanto alegado em sede ordinária. Já os conhecimentos eletrônicos mercantes, atesto que os mesmos correspondem aos CTEs listados acima, confirmando não só as datas de embarque e os detalhes das cargas, como também fornecem informações oficiais sobre as operações de transporte marítimo, compatíveis com toda a argumentação recursal. Como exemplo, rememoro especificamente mencionados nos autos. Cito todos os CEs mercantes mencionados pelo próprio AFR autuante. Já no que toca ao recolhimento de ICMS, o tema merece uma atenção mais específica. É o que passo a fazer. Há nos autos diversas guias de recolhimento de ICMS mencionadas nas folhas 1141 e 1154. Segundo afirma a recorrente, as mesmas comprovam o recolhimento de ICMS para o período autuado, especialmente para o ano de 2017. É de mistério que se analise a teoria dos documentos a fim de dar ou não acolhimento aos argumentos apresentados pela recorrente, tomando em conta a verificação dos valores recolhidos, b. A correspondência entre os recolhimentos e as operações realizadas, c. A tempestividade dos recolhimentos. Pois bem, julgo oportuno breve análise sistemática dos recolhimentos alegados. Então, eu cito aqui todos os recolhimentos, vou citar só o primeiro, período de janeiro de 2017, valor total dos débitos por saída, valor total dos créditos, ICMS a recolher e a data da transmissão. Faço isso aqui com todas as guias. Com base em tais constatações, me obriga a consciência uma dupla conclusão, qual seja: 1. Que todos os meses do período autuado possuem guias de recolhimento, que tais valores declarados e recolhidos são consistentes. E 2. Que os valores refletem as operações de transporte realizadas e que os recolhimentos realizados os recolhimentos realizados tempestivamente. E assim concluo, tomando em conta a regularidade temporal. Todas as guias foram transmitidas dentro do prazo legal e a transmissão sempre ocorreu no mês subsequente ao período de apuração. B. A consistência dos valores. Os valores de débitos e créditos são consistentes, o ICMS a recolher foi calculado corretamente e a variação dos valores entre os meses refletindo a dinâmica das operações. C. A correspondência com as operações. Os valores dos débitos correspondem aos CTEs analisados anteriormente e a variação dos valores sugere diferentes volumes de operações mensais. D. Os períodos autuados, mês de abril de 2017 e julho a dezembro de 2017, estão integralmente documentados e os recolhimentos foram realizados regularmente. Nesse jeito, uma vez que o presidente AIM questiona supostos atrasos na emissão de CTEs
e as guias demonstram recolhimento regular do ICMS, resta-nos apenas o confronto de tais documentos para afirmarmos a nossa convicção pela impossibilidade de manutenção do presente AIM. Novamente, passo a análise mês a mês nos moldes do já apresentado nessa decisão. Cruzamento de consistência documental, confronto do CTS com guias de recolhimento. Eu faço o confronto, eu vou ler apenas um, mas eu faço com todos os meses. Janeiro de 2017, ICMS a recolher tanto o total do CTS, 15 operações, valor total do CTS X, correspondência integral. Eu faço isso com todos os meses. Quanto ao período de 2018, a análise similar demonstra correspondência integral entre o CTS e as guias de recolhimento. Para ambos os períodos, inafastável constatar, de um lado, 100% de correspondência documental e, de outro, a emissão tempestiva do CTS, sem qualquer divergência identificada, depois do que constata. Aponto ainda e reforço o acolhimento das razões da recorrente, que, em relação a toda a documentação trazida ao presente expediente administrativo, 1. É possível aferir que 100% dos documentos apresentam assinatura digital. 2. Há consistência entre diferentes fontes documentais. 3. É facilmente possível aferir a rastreabilidade das informações. E 4. Todos os documentos estão em conformidade com a legislação fiscal. Mas não é só. Com relação aos argumentos meritórios suscitados pela recorrente em seu apelo, teço breves considerações, voltadas essencialmente à jurisprudência colacionada e ao arcabouço legal que se lançou luzes. Da análise jurisprudencial do recurso ordinário interposto pela Aliança Navegação, é que surge uma consistente e robusta argumentação jurídica que encontra amparo em diversos precedentes judiciais, tanto no âmbito estadual quanto nos tribunais superiores. No âmbito estadual, destaca-se o acordo proferido pelo TJ de São Paulo na apelação número tal, julgado em 22 de março de 2021, sob a relatoria do desembargador Leonel Costa, da 8ª Câmara de Direito Público. A ementa do julgado estabelece premissa fundamental. Cito a ementa. Em decisão paradigmática, o relator destacou que a impetrante presta serviço final de transporte às empresas internacionais, estando sediada no exterior e representada por agente de navegação, concluído pela não incidência de ICMS por força de imunidade constitucional. Complementarmente, de acordo com a apelação tal, relatado pelo desembargador Jarbas Gomes, cito a data da 11ª Câmara de Direito Público, aprofunda a análise do transporte multimodal. Cito a ementa. Já no âmbito dos tribunais superiores, a súmula 649 do STJ, publicada no Diário de Justiça 3 de junho de 2009, cristaliza o entendimento. Não incide ICMS sobre serviço de transporte interestadual de mercadoria destinada ao exterior. Destaque o recurso especial 1435943 do Rio Grande do Sul, julgado pela primeira turma do STJ em 3 de abril de 2009, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, oferece fundamentação adicional. A decisão destaca a impossibilidade de tributação de serviços de transporte internacional, especialmente quando realizados em etapas por empresas brasileiras. Por seu turno, o STF, em recurso extraordinário 577348, relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski, e julgado em 4 de julho de 2009, estabeleceu importante precedente sobre imunidade e operações de exportação, ampliando a interpretação constitucional da não incidência tributária. Os elementos fáticos do caso concreto da aliança corroboram integralmente essa linha jurisprudencial. Trata-se de transporte marítimo internacional com subcontratação de empresa brasileira para a realização do trecho final de transbordo baldeação, envolvendo mercadorias com destino internacional e utilizando navegação de cabotagem. A argumentação jurídica se consolida em 4 teses principais. Primeiro, o serviço de transporte internacional constitui operação única. Segundo, a subcontratação de empresa nacional não configura fato gerador tributário. Terceiro, é juridicamente impossível tributar etapas isoladas de um serviço. E quarto, incide imunidade constitucional sobre operações de exportação. Entendo que a base constitucional dessa interpretação encontra-se no artigo 155, parágrafo 2º, 10, a linha A, que estabelece a não incidência de ICMS em importações, conjugado com o princípio da não cumulatividade e a garantia constitucional da imunidade tributária e operações internacionais. Portanto, como consequência lógica, concluo que a jurisprudência analisada comprova cabalmente os argumentos recursais. Serviço de transporte internacional unitário não incide ICMS em etapas de exportação, prevalece a imunidade constitucional e a subcontratação não configura fato gerador tributário. A despeito dos argumentos ventilados pela representação e suas contra-razões recursais sobre o fato de que as decisões judiciais trazidas à baila pela recorrente possuiriam efeito intrapartes e, portanto, não seriam aplicáveis ao caso vertente, elaboram meteoricamente a presente convergência jurisprudencial entre o quanto decidido e o caso concreto, entendendo com cessa vênia não serem sustentáveis as razões da representação fiscal. Eu cito aqui, de 3 em 3, ou de 2 em 2, aspecto jurídico 1, serviço único, cito 2 decisões do STJ e a súmula 649 do STJ. Aspecto jurídico 2, imunidade constitucional, cito TJ e cito STF. Aspecto jurídico 3, subcontratação, cito TJ e cito STJ. Caso concreto, tem elementos idênticos no transporte marítimo internacional, subcontratação de empresa brasileira, trecho final de transbordo, mercadorias com destino internacional e navegação de cabotagem. Com todas as vênias de estilo, divirjo da posição da representação fiscal, ainda que seja manifesto meu respeito e admiração por sua argumentação combativa no melhor exercício do seu mistério.
Com força, entendo que a análise acima demonstra cabalmente a perfeita subsunção do caso concreto ao entendimento jurisprudencial consolidado, fundamentando integralmente a base recursal. Não fosse bastante, complemento na mesma esteira, cito os entendimentos proferidos nos seguintes arestos. Cito aqui 4 arestos, inclusive a súmula 649. Vale lembrar que as decisões dos tribunais superiores aqui mencionados corroboram integralmente os argumentos do recurso ordinário. A jurisprudência demonstra entendimento pacífico sobre a não incidência de ICMS em operações de transporte internacional e serviços vinculados à exportação. Não bastasse, percebe-se que o meu entendimento sobre a presente controvérsia encontra amparo legal nos seguintes dispositivos: Constituição Federal, artigo 155, já citado, artigo 178, legislação infraconstitucional, Lei 9.432/97, Lei Complementar 87 e Decreto 45.490. Eu cito aqui, então não vou ficar lendo. Assim sendo, penso restar inafastável a tese da não tributação, com a reafirmação dos princípios constitucionais de proteção ao comércio internacional e de não oneração excessiva das atividades econômicas. Por todas as razões, e arremate, concluo que o dispositivo jurídico que se impõe é, pois, o reconhecimento da não incidência de ICMS, considerando o caráter único do serviço de transporte, a imunidade constitucional e a possibilidade de tributação isolada. É como voto. Diante de tudo exposto, com base na legislação mencionada, na jurisprudência trazida à colação, especialmente tomando por base as provas juntadas aos autos que comprovam: 1. A regularidade das operações de transporte, a emissão tempestiva dos conhecimentos de transporte eletrônicos. 2. O recolhimento integral do ICMS devido. E 3. A inexistência de dolo, fraude ou simulação. Com isso, do presente recurso ordinário, a ele dou total provimento, determinando que seja cancelado o presente ainda. Com isso, do recurso de ofício, a ele nego o provimento. É como voto que ora submeto o crivo dos meus pares. Presidente, desculpe pela leitura longa, mas com prestígio aqui aos advogados, entendo que assim deveria ser. Muito bem, cumprimento o doutor Argos, ilustre relator, pelo voto, analisando a miúde as provas dos autos e com percussiente fundamentação trazida aqui em praticamente todos os aspectos jurídicos aqui que envolvem esse caso. Muito bem, o processo então está em discussão. Muito bem, não havendo inscritos, eu estou, então, encerrando os debates. Eu peço, então, que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada, proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário conhecido e provido nos termos do voto do ilustre relator. Recurso de ofício conhecido, negado provimento, também nos termos do voto do relator. Votação à unanimidade. Esse é o resultado do julgamento. Agradeço, então, a presença e a paciência do doutor Igor. Honra para mim, mais uma vez, sempre, senhor presidente. Obrigado, doutor Igor. Então, o julgamento encerrado, passamos, então, ao próximo processo da pauta. E a todos. Obrigado, doutor Igor, pela presença. Vamos lá. Continuação a todos. Com licença. Obrigado, obrigado. Próximo processo da pauta é Continental Automotive do Brasil. Relator, doutor Samuel de Oliveira Magro. O AIN é o 5.035.260. Está presente aqui a doutora Larissa para aduzir sustentação oral. Eu passo, então, a palavra ao ilustre relator, doutor Samuel, para que apresente um breve relatório do processo. Em seguida, eu abro a palavra à ilustre advogada. Doutor Samuel. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, bom dia aos demais membros da Câmara, a Administração Fiscal e a doutora Larissa, que está conosco aqui hoje. O caso, ele compôs apenas uma acusação, o AIN compôs apenas uma acusação
que é crédito indevido de ICMS no período de janeiro de 2019, de janeiro a dezembro, né? Todo ano de 2019, por ter sido destacado nos documentos fiscais listados no demonstrativo 1, imposto a maior do que o devido, conforme se comprova pela cópia dos documentos juntados. O contribuinte efetuou o crédito ICMS com a alíquota de 18%, contrariando o disposto no inciso 5 do artigo 54, combinado com o parágrafo 5º do artigo 61 do RICNIS. Então, o caso aqui, senhor presidente, a mercadoria comercializada, né, que é adquirida pela autuada, ela tem efetivamente uma alíquota de 12%, né, e nos documentos foi destacado o ICMS a 18%. Não há discussão nos autos com relação à alíquota, né, tanto que seja de 12%, para o contribuinte concorda com isso, e aí vai ter toda a argumentação aí do contribuinte com relação a isso, e não querendo me antecipar os argumentos da doutora Larissa, acho que podemos passar a palavra a ela, que ela apresente sua sustentação. Senhor presidente, só um minutinho. Pois não? O microfone seu, eu acho que está aberto. Aí deu um pouco de retorno aqui na exposição do Dr. Samuel. Então, só para avisá-lo desse problema. Obrigado, Tony. Obrigado, viu? Agora estou me ouvindo bem, né? Ótimo. Obrigado. Desculpe, eu esqueci realmente de fechar. Diante do relatório apresentado pelo relator, eu passo, então, a palavra à doutora Larissa Martins para que apresente a sua sustentação oral pelo prazo regimental. Doutora Larissa, com a palavra. Bom dia, conselheiro presidente, conselheiro relator, demais conselheiros aqui presentes, representação fiscal e serventuários. O caso, de fato, é muito simples, né? Nós estamos discutindo apenas uma única infração nesse auto. E o ponto que foi o motivo da gente pedir a sustentação oral é que, de fato, houve esse equívoco, né? A alíquota era de 12%, mas houve um crédito de 18%. Entretanto, quando se olha os fatos desta forma, sem apurar de verdade o que aconteceu, pode gerar uma impressão de que o contribuinte manteve em sua escrituração um crédito a maior, quando, na verdade, isso não aconteceu. Quando o seu fornecedor transmitiu as mercadorias para ele, a nota fiscal já veio com destaque de 18%, indicando que ele havia promovido uma saída a 18%. Portanto, pelo princípio da não cumulatividade, houve uma neutralidade entre o crédito, o débito da saída com o crédito da entrada. Não houve a perpetuação de um crédito a maior do contribuinte. Houve um equívoco, mas não houve um crédito a maior que ficou dentro da contabilidade do contribuinte. Para tanto, nós identificamos que a terceira Câmara de Julgamento, ao analisar um caso muito similar, ela entendeu que nessas situações, quando o equívoco ele não importa um prejuízo à fazenda, não se pode exigir nenhuma cobrança com ele, mas tão somente essa indicação com relação ao equívoco que houve por parte do contribuinte. E diante disso, uma vez que não houve, de fato, uma manutenção de um crédito a maior na contabilidade do contribuinte, sim um pagamento a maior do ICMS, porque a mercadoria foi paga a 18%, o contribuinte requer que seja reformada a decisão da Delegacia de Julgamento para que possa ser reconhecido que essa autuação deve ser desprovida. O caso, de fato, é muito simples, então eu não tenho por que me alongar na minha exposição, eu devolvo a palavra ao conselheiro relator. Muito obrigada. Obrigado, doutora Larissa, pela sustentação concisa, indo direto ao ponto aqui que interessa em seu recurso. Eu passo, então, a palavra ao ilustre relator, doutor Samuel de Oliveira Magro, para que apresente o seu voto. Doutor Samuel. Pois não, senhor presidente, eu vou ler o voto e na leitura eu farei alguns comentários a respeito da sustentação da doutora Larissa, a quem eu parabenizo também pela objetividade, né, da sustentação. Vamos lá. Aponta inicialmente que não há nenhuma controvérsia nos autos sobre o creditamento realizado pela autuada, nem sobre a alíquota aplicável às operações com as mercadorias por ela adquiridas. Sua contestação se sustenta principalmente na suposta ausência de prejuízo ao fisco.
Analisando os documentos juntados aos autos nas florestais, verifico que a autuada lançou, nos registros fiscais de documentos de entradas de mercadorias e aquisição de serviços, de sua EFD, créditos de ICMS relativos a operações internas de aquisição de mercadorias classificados no NCM tal, a alíquota de 18%, como destacado nas notas fiscais que suportam esses créditos. Ocorre que, constante a resolução SF 31/2008, que relaciona os produtos referenciados no artigo 54.5 do RICMES, a alíquota aplicável às operações internas com essas mercadorias é a de 12%. O parágrafo 5º do artigo 61 do RICMES veda a apropriação do crédito em montante superior ao imposto efetivamente devido, ainda que destacado no documento fiscal. Concluo por esses argumentos que a infração narrada na inicial está devidamente comprovada nos autos, devendo ainda exordial ser mantido. Não há que se falar que a vedação ao aproveitamento do crédito aqui discutido viola o princípio da não cumulatividade expresso no artigo 155, parágrafo 2º, 1 da Constituição. Esse dispositivo constitucional é expresso a estabelecer que a compensação do imposto devido em cada operação se dará com o montante cobrado nas anteriores. No caso em análise, o montante cobrado nas aquisições, determinado pela legislação de regência do ICMS, é de 12% sobre o valor das mercadorias, e o fisco paulista garantiu ao autuado aproveitamento deste crédito. O montante glosado refere-se apenas ao excesso não autorizado pela legislação. O crédito a que tem direito a autuada é o imposto cobrado alíquota de 12%. Se montante superior a esse valor foi efetivamente pago pelo estabelecimento de origem, tem esse o direito de pleitear, junto ao fisco, a repetição do imposto indevidamente pago. Também a autuada tem direito a reaver o imposto que eventualmente tenha pagado a menor em suas operações de saída, desde que o pleiteie em procedimento próprio. Ao órgão de julgamento, é impossível apreciar essa matéria, por expressa vedação do artigo 93.1 da Lei 6374 de 2009. Ademais, os documentos juntados pela autuada às florestais, verifica-se que foram poucas as operações de saída que teria equivocadamente lançado ICMS a alíquota de 18%, pois a absoluta maioria dos documentos fiscais se refere a operações interestaduais com destaque de ICMS a 12%. Então, isso são parênteses aqui, coloca, de certa forma, por terra o argumento, né, de que teria havido uma suposta compensação, né? Eu me critei a 18%, mas também saiu a 18%. Não, isso é uma argumentação falsa. Para algumas poucas operações isso aconteceu, porque, fundamentalmente, as operações de saída eram operações interestaduais com alíquota a 12%. Né? Então, isso apenas do ponto de vista fático, né? Porque, do ponto de vista jurídico, já coloquei aqui, que nós não temos competência para fazer essa compensação. Né? E continue aqui com relação também à análise da ausência desse argumento. E continue, então. É relevante na presente análise o argumento de ausência de prejuízo ao erário. A legislação do ICMS não elegeu o eventual prejuízo ao erário como critério jurídico para caracterizar a infração à legislação do imposto. A única exigência é a ofensa à lei. A conduta da autuada causou dano à ordem jurídica, impondo-se a necessidade da sanção. Não tem sentido, na presente análise, a discussão trazida pela autuada sobre a verdade material. A autuação pautou-se estritamente nos documentos e informações apresentados por ela. Seu fundamento é a verdade que emana desses documentos, alcançada pela detida análise dos mesmos. Ora, se não foram acolhidos os fatos alegados pela autuada, é porque eles não representam a verdade construída a partir do conjunto probatório por ela produzido. Foi-lhe garantido o direito de produzir as provas que quisesse, na forma da lei. No entanto, como demonstrei acima, ela nada trouxe para infirmar a acusação fiscal, que está sobejamente comprovada. Se outra verdade há, diferente daquela escancaradamente constituída nesses autos, deveria ter sido mostrada pela autuada, que nada mostrou. Por fim, indefiro o pedido subsidiário da autuada de realização de diligência para que, eu transcrevo, ocorra a correta análise dos fundamentos acostados pelos presentes autos em atenção ao princípio da busca da verdade real e, principalmente, em prestígio da ampla defesa. E continuo. Na dicção do artigo 25 da Lei 13.457 de 2009, a diligência se apresenta como uma prerrogativa do órgão de julgamento para saneamento do processo ou elucidação de dúvidas que, porventura, tenha sobre a matéria de fatos tratada nos autos. Não se configura como direito disponível às partes, mas um instrumento destinado ao julgador para trazer aos autos os elementos que julgar fundamentais para formar sua convicção sobre o caso. Como demonstrado acima, não há nenhuma dúvida
sobre os fatos aqui discutidos, e todos os fundamentos trazidos já foram devidamente analisados, mostrando-se desnecessária a diligência pleiteada. Relativamente ao caráter confiscatório da multa aplicada, não há como prosperar tal alegação trazida pela autuada. A multa deve ser proporcional ao dano causado pelo infrator, de forma a desestimular a conduta infracional. Se a recorrente entende grave a penalidade aplicada, também o legislador paulista entendeu grave sua conduta. O ato administrativo é absolutamente vinculado. Verificada a subsunção do fato infracional à norma tributária, é dever de ofício do fisco proceder à autuação do infrator e à imposição da penalidade prevista em lei. A penalidade aplicada está conforme o disposto na legislação e não nos cabe indagar se a multa definida pelo legislador é ou não elevada. No tocante à atualização da base de cálculo da multa, abstenho de tecer maiores comentários, tendo em vista que sua legitimidade é matéria pacificada nesse segredo tribunal, que sobre esse tema editou a súmula 13 de 2018, de caráter vinculante a esse processo, nos termos do artigo 52, caput da nossa lei. Assim, pelo exposto, conheço o recurso ordinário e nego o provimento, mantendo na íntegra a decisão recorrida. Então, senhor presidente, esse é o meu voto, que eu coloco então a apreciação dos senhores, ficando aqui à disposição para eventual dúvida ou esclarecimento. Obrigado, doutor Samuel, pelo voto proferido, parabenizo. Doutor Samuel, só vou dar fazer uma pergunta. Não há dúvida de que houve emissão de nota a débito de 18 e o crédito de 18, é isso? Isso. Tá. Tá bom. Essa tá questão. bom. Eu só queria entender isso. Retomando, só com relação ao débito de 18, como eu disse, então, em algumas notas fiscais, tá? Poucas notas saíram com a 18. A quase totalidade das notas saiu com débito a 12. Entendi. Presidente. Pois não, doutor Argos? Primeiro, cumprimento aqui o Samuel pela elaboração do seu voto, mas eu tenho uma certa inquietação quando a sustentação, e cumprimento aqui a advogada pela sua sintética também e objetiva sustentação oral, mas ela fez a menção aqui um tema que me incomoda um pouco, que é em relação à neutralidade e ao resultado daquilo que se obteve com essas emissões e com a operação em si, com a sequência da cadeia de ICMS. Salvo o melhor juízo, eu tenho anotado aqui, é uma matéria de relativo estudo, a Câmara Superior ela já tem precedentes no sentido de acolhimento da tese do contribuinte. Eu cito aqui, por caso de fácil localização aqui, eu sinto um precedente datado de 6 de junho de 2024, de coisa de 5 meses atrás, onde o voto vista no setor do doutor Edson Corazza deixou riscado aqui o acolhimento exatamente nessa tese de neutralidade e, enfim, muito característico ao que foi trazido pela patrona. Por essas razões, presidente, para que eu possa apenas pacificar o meu entendimento e conferir se realmente este quadro se assemelha àquilo que vem sendo decidido pela Câmara Superior, eu gostaria de pedir, com todas as vênias aqui do relator, prometo que devolvo o processo rapidamente para não causar nenhum tipo de atraso, mas eu gostaria de pedir vista, presidente, para melhor analisar, especialmente para realmente confrontar se esta questão, em particular, se assemelha ou é idêntica àquelas que vêm sendo decididas pela Câmara Superior. Sim, doutor Argos, bem lembrado. Aliás, por essas razões que eu fiz essa primeira pergunta aqui antes da sua fala, eu fiz esse primeiro questionamento junto ao relator por conta disso mesmo, né? Por causa até me veio à mente essa decisão aí, que você já tem ela clara aí, mas me veio essa decisão recente da Superior a respeito disso, né? Então, eu vou conceder aqui a vista. E por duas razões, eu me comprometo a entregar o processo rápido. Primeiro, porque eu estou sem processos. Eu só tenho processo da Câmara Superior. Tenho 10 processos aqui
para serem pautados em alguma substituição na superior. E segundo, porque meus processos de Câmara Ordinária estão escassos, portanto, Tá certo. trabalho a mais aqui desejado. Tá bom, então. O doutor Antônio Carlos, representação fiscal, pediu a palavra. Pois não. Obrigado, senhor presidente. Desculpe. Primeiro, cumprimentar a advogada pela sustentação oral que fez, bem como o doutor Samuel pelo voto que apresentou, muito minucioso. Mas a minha pergunta vai para o doutor Argos, no sentido, o senhor sabe qual é o número desse processo relatado pelo doutor Corazza? Sim, 4140 357 dígito 5. Eu digo isso porque eu estou com ele aberto aqui. Tá ótimo, eu percebi, por isso que eu perguntei. Obrigado, doutor Argos. Imagina. Bom, então, alguém mais quer vista? Bom, então o doutor Argos pediu vista. Doutora Larissa, então o processo sai em vista ao doutor Argos para melhor análise do caso. E retorno em breve. Muito bem. Ainda esse ano, com certeza. Sem dúvida. Então, estou encerrando o julgamento, o processo sai em vista. Muito obrigada a todos, então, um excelente dia. É só acompanhar, então, as pautas, né, as publicações das pautas, para que você possa comparecer, caso deseje, acompanhar o processo. Perfeito, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado. Até mais. Então, passamos, então, ao próximo processo da pauta. Nesse processo, que é o último da pauta de hoje, é de minha relatoria, Promon Logicalis, a AIN é o 486, nossa, o número aqui, 448.624. Esse é o número do AIN. Não há pedido de sustentação oral, então eu vou direto ao voto. Deixa eu pegar aqui a água. Eu vou fazer um breve resumo. Só um pouquinho, um minutinho só, deixa eu tomar. Vou fazer um breve resumo do processo e em seguida eu já profiro o voto. São 9 acusações fiscais. O item 1 é emissão de nota fiscal com destaque irregular do ICMS e não escriturado em livros fiscais. Item 2 do AIN, crédito indevido referente a operações com CFOPs, tais e tais, operações que não permitem o crédito. Item 3 do AIN, inscrição no livro de entradas de mercadorias em duplicidade, sem implicação no pagamento do imposto. Item 4 do AIN, falta de escrituração de operações de entrada de mercadorias tributadas. Item 6 do AIN, falta de escrituração de operações de entrada, de operações de entrada de mercadorias não tributadas. Item 7 e 8 foram liquidados. E o item 9, falta de pagamento do imposto pela não escrituração de notas fiscais de entrada apurada por meio de levantamento fiscal nos termos do artigo 509 do RICNES. Vamos lá. Em primeira instância, o AIN foi julgado parcialmente procedente, nos seguintes termos. Então, houve o cancelamento dos itens 1 e 2 do AIN, pela decisão de primeira instância, cancelamento parcial dos itens 4, 5 e 9, razão pela qual foi interposto o recurso de ofício. Em relação ao remanescente, foi interposto o recurso ordinário, em que houve argumentos insistindo no cancelamento total das acusações fiscais. Esse é o breve relatório. Eu passo, então, ao meu voto, iniciando pelo recurso de ofício. Tendo em vista o cancelamento dos itens 1 e 2 do AIN, o cancelamento parcial dos itens 4, 5 e 9, foi interposto o recurso oficial. Em razões recursais, a representação fiscal pede a reforma da decisão de primeiro grau,
alegando julgamento extra petita em relação aos itens 2, 5 e 9 do AIM. Já quanto ao item 1, aponta que o fundamento utilizado pela decisão recorrida é diverso daquele invocado pelo contribuinte em sua defesa, lhe acarretando cerceamento de defesa. Quanto ao item 4, sustenta que a decisão de primeiro grau errou, na medida em que não houve prova de que os serviços eram isentos ou sem incidência, de modo que deve ser restabelecida a integralidade da acusação fiscal. Quanto ao excesso de juros, a representação fiscal pede o improvimento do apelo oficial em prestígio à súmula 10 do TIT. Muito bem. Em primeiro lugar, entendo que as matérias que envolvem julgamento extra petita, itens 2, 5 e 9 do AIM, e violação ao princípio do contraditório, item 1, são questões prejudiciais que não de mérito, pois o acolhimento das teses fazendárias implicaria em nulidade da decisão de primeiro grau e não em sua reforma. Abrindo parênteses aqui, as alegações da representação fiscal em relação a essas acusações, elas não entram numa análise meritória, né, na minha visão. Tanto é que a representação fiscal não avança em alegações envolvendo interpretação de normas legais, nem análise de provas, típico de irresignações meritórias. Com efeito, minha apreciação sobre essas questões será restrita aos argumentos postos pela parte ativa. Nesse sentido, entendo que não há que se falar em julgamento extra petita em relação aos itens 2, 5 e 9 do AIM. Alega o recorrente que o item 2, o contribuinte alega erro de acusação na utilização de CFOP, conforme folhas 1927, mas o juízo monocrático fundamentou a decisão no fato de que os CPOFs estariam corretos, ou seja, diferentemente do alegado pela parte passiva, mas numa interpretação da legislação e das provas. No que tange aos itens 5 e 9 do AIM, a divergência entre o que foi alegado pelo contribuinte e o fundamento da decisão do primeiro grau foi que alegou-se em defesa que os fornecedores anularam as notas fiscais pela emissão de notas fiscais de entrada, conforme consta de folhas 1998, eis que se trataria de operações não sujeitas ao ICMS. Mas a decisão de primeiro grau foi pelo fato de que a nota fiscal número tal haveria manifestação de, entre aspas, operação não realizada, ao examinar as provas dos autos, fato esse não alegado pelo autuado. Não vislumbro nulidade ou vício na decisão recorrida nessa parte. Deveras, não se pode olvidar que o processo administrativo tributário tem como função a priorística o controle da legalidade e da vinculação. De start, se o contribuinte impugna determinada matéria, mas o julgador a resolve por outros fundamentos, em nome do princípio da legalidade, não há que se falar em nulidade da decisão jurisdicional administrativa a teor do artigo 37 da Constituição Federal e dos artigos 97 e 42 do Código Tributário Nacional, salvo se houver violação ao princípio do contraditório. Se infere nos autos que a fiscalização manifestou-se a miúde sobre o alegado pela parte e em relação às provas dos autos, folhas 2020 a 2031, assim como poderia ter feito a representação fiscal por ocasião das razões recursais de folhas 1088 a 1095. De outra parte, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quanto ao julgamento do recurso, quando do julgamento do recurso especial número tal, que não há decisão extra petita quando o juiz examina o pedido e aplica o direito com fundamentos diversos dos fornecidos na petição inicial ou mesmo na apelação, desde que baseados em fatos ligados ao fato base, fecha aspas. A Câmara Superior do Tribunal de Impostos e Taxas, em julgamento proferido no AIM 4049-125, dígito 0, alterou seu entendimento sobre a nulidade da decisão extrapetita, firmando que não acarreta vício a decisão proferida por fundamentos diversos do alegado pelo interessado. A jurisprudência do tribunal era no sentido de ser nula a decisão que adotava motivações e fundamentos jurídicos distintos daqueles aduzidos pelas partes, ainda que guardassem relação com os fatos apresentados, como se vê dos acordos proferidos. Aqui eu cito 3 acordos, né? Mas justamente para fazer essa comparação que a Câmara Superior mais recentemente mudou esse entendimento. A decisão citra petita, ultra petita ou extra petita tem previsão nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, os quais consagram o princípio da congruência e a distrição.
Pelo teor das normas transcritas, a decisão que deixar de analisar o pedido suscitado pela parte será cita petita. A decisão que concede algo diverso do que foi pedido ou fundamentar-se em questão de fato não alegada por qualquer das partes será extra petita. E ainda, se deferir algo além do quanto requerido pela parte, será ultra petita. Assim, a decisão extra petita, consoante melhor doutrina, se configura quando a decisão deferir ou declarar algo diverso daquilo que foi requerido pela parte ou da causa de pedir, ou seja, do fato ou do conjunto de fatos a que o autor atribui a produção ou efeito jurídico por ele visado. Cito aqui José Carlos Barbosa Moreira, uma obra do novo processo civil brasileiro. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a decisão extra petita é aquela inaproveitável por conferir à parte providência diversa da almejada, como, por exemplo, quando o acórdão confere pedido diverso ou se baseia em causa petente não eleita, consecutariamente. Não há decisão extra petita quando o juiz examina o pedido e aplica o direito com fundamentos diversos dos fornecidos na petição inicial ou mesmo na apelação, que é uma decisão do ministro Fux, 2010. Esse entendimento também, eu cito aqui um outro acordo nesse sentido do STJ. Em seguida, se a decisão proferida está dentro dos limites do pedido formulado pela parte, não há decisão extra, ainda que se baseie em fundamento jurídico ou fato não suscitado, nos limites do ordenamento jurídico. Não se pode exigir do julgador amarras jurídicas, caso contrário, estar-se-ia negando prestação jurisdicional em detrimento do princípio da legalidade e cerceando o livre convencimento do julgador, artigo 26 da Lei 13.457. A decisão recorrida nessa porção, ressalvada a mera divergência de intelecção, cuja hipótese desqualifica o acolhimento de nulidade processual, está devidamente fundamentada, cumprindo o disposto no artigo 38 da Lei 13.457. Já no que diz respeito à alegação de violação ao princípio do contraditório, em razão dos fundamentos invocados pela decisão recorrida para o cancelamento do item 1 do AIM, razão assiste à representação fiscal. Lembremos que o fundamento da acusação fiscal em testilha é de que o imposto destacado nas notas fiscais não poderia ter sido feito, por serem operações não sujeitas ao pagamento do tributo. No entanto, alegou o contribuinte que o procedimento adotado não teria acarretado prejuízo ao erário, dado que o objetivo foi de anular os efeitos dessa operação, com destaque do ICMS, já que havia sido efetuado seu recolhimento em São Paulo. Conferir itens 28 a 31 de folhas 1996. Uma digressão aqui se mostra oportuna. O pedido de redução ou de relevação da multa fiscal, na forma do artigo 527-A do RICMS, foi em relação ao item 3, e não quanto ao item 1, como equivocadamente afirmou a representação fiscal às folhas 2093. Pois bem, a questão ora recorrida entendeu que realmente o contribuinte adotou o procedimento tendente a anular os efeitos da aquisição das mercadorias, tendo em vista a devolução das mercadorias que tiveram destaque do imposto, conforme permissivo do artigo 57 do RICMS. Porém, essa decisão recorrida trouxe mais um fundamento para cancelar o AIM, invocando o artigo 264 do RICMS nos seguintes termos, abro aspas. O artigo 264 do RICMS dispõe expressamente que não se inclui na sujeição passiva por substituição, subordinando-se às normas comuns da legislação, a saída promovida por estabelecimento responsável pela retenção do imposto de mercadoria destinada a outro Estado, ou seja, no caso do ICMS, da saída interestadual, que deve ser regularmente destacado e recolhido pelo autuado. Com efeito, a alegação de que o imposto deveria ser regularmente destacado na forma do artigo 264 do RICMS, não foi alegado pelo contribuinte em sua defesa, mas tal questão veio à tona somente na fase da decisão como fundamento relevante, que é diametralmente contrário à motivação fiscal para o lançamento do item 1, do qual o fisco não teve oportunidade de se manifestar. Nesse sentido, entendo que houve violação ao princípio do contraditório, tendo aplicação à regra do artigo 10 do CPC, que assim está disposto, aqui eu transcrevo.
Assim é que estamos diante de um autêntico fundamento surpresa, que, em verdade, acarreta irreparável prejuízo ao devido processo legal e ao direito do contraditório. O novo CPC inseriu no ordenamento o artigo 10 justamente para evitar ilegalidades e injustiças desinentes. Por tais razões, reconheço o cerceamento de defesa, razão pela qual, visando garantir o contraditório, artigo 10A, parágrafo 2º da Lei 13.457, converto o julgamento de diligência para que a representação fiscal e o contribuinte se manifestem sobre o fundamento na decisão recorrida quanto ao item 1. As demais matérias de mérito do recurso de ofício e a integralidade do recurso ordinário ficam sobrestadas. Então, eu estou convertendo o julgamento em diligência apenas para garantir o contraditório em relação ao item 1, né? E aí as demais questões ficam sobrestadas quando voltar o processo com a manifestação da representação fiscal e do contribuinte, né, oportunizando para os dois, nós, então, aqui na Câmara, podemos retomar o julgamento. Então, essa é a minha proposta, o processo está em discussão. Antônio Carlos, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiro, parabenizá-lo pelo voto. Nos brindou com uma aula sobre as eventuais nulidades das decisões extra petita, citra petita e assim por diante. Mas eu fiquei aqui com uma dúvida, uma questão aqui que me atormentou na hora que eu li o voto, que é a seguinte. O voto reconhece que a decisão de primeira instância, a decisão recorrida, ela foi tomada sem o contraditório, né? O contribuinte não alegou e o fisco também não teve oportunidade de se manifestar a esse respeito. E agora sugere-se que, para reparar esse problema, se manifesta a representação fiscal, bem como o contribuinte. No entanto, no meu entender, e eu peço que todos aqui me corrijam se eu estiver errado, cairíamos num outro problema, que é a supressão de instância, né? Porque a decisão de primeira instância foi prolatada sem o contraditório, né? Então, me parece que o caso seria de nulidade mesmo da decisão, justamente para que seja providenciado o contraditório e após sim, depois do contraditório, o julgamento possa ser efetuado ainda na primeira instância. Então, essa que era a minha questão, que eu gostaria de ouvir os demais, o que pensam a esse respeito, porque me pareceu que teríamos esse problema. Obrigado, senhor presidente. O Samuel pediu primeiro a palavra e logo em seguida, por uma fração de segundo, o doutor Argos. Então, pela ordem, doutor Samuel. Eu sou o mouse mais rápido aqui. É experiência. Não, é bastante rápido aqui. Não, é que eu tinha exatamente a mesma questão que o doutor Tony colocou, porque, na verdade, nós estamos com a proposta de correção de problema, mas cabe ao órgão de julgamento, né, o que a lei coloca, cabe o novo Código, né, de Processo Civil. Quem tem que fazer ouvir as partes é o órgão de julgamento que vai prolatar a sentença, né? Então, quem tinha que ter feito essa diligência, né, para ouvir as partes, para utilizar pelo princípio da surpresa, tem que ter sido a primeira instância. Ao não fazê-lo, né, me parece que ele incorreu, sim, numa nulidade. Então, eu tendo aí para caminhar no sentido que o doutor Tony colocou. Mas vamos ouvir o doutor Argos também, então. Não, presidente, a minha consideração não é uma novidade. Quando o doutor Tony foi se pronunciando, eu até fiz um sinal, provavelmente, de concordância, porque temos aí este ponto. Eu sempre relembro o princípio: não há nulidade sem prejuízo, né? Pade nuliter sanguite. A questão é, aonde estaria o prejuízo? Se, no decorrer do interprocedimental aqui, a Fazenda
alega prejuízo, porque a decisão foi dada em desfavor da fazenda e da proteção ao erário e da indisponibilidade da coisa pública, está materializado um prejuízo sob essa perspectiva, e, portanto, haveria nulidade. Então, eu não acho que o contribuinte iria fazer essa argumentação, mas também, por outro lado, poderia. Eu também concordaria no sentido de nulidade da decisão, porque a alegação, e aí temos aí a nossa origem como, inicialmente, ao menos, como advogados, temos aí a quase certeza de que virá a alegação de supressão de instância, que é manifestamente comprovável. Olha, a primeira instância tinha que falar algo que não falou, e o tribunal falou. Né? Então, nesse sentido, eu também seria partidário de cancelar a decisão, de anular a decisão de primeiro grau, no sentido de que outra seja dada, abordando ali todos os pontos, mas essencialmente dando voz ali ao exercício do contraditório por ambas as partes. Então, não sei se essa for o entendimento da maioria. Em sede de preferência, acaba saindo uma decisão muito rasa, eu imagino. Né? Então, eu não sei se alguém se habilita aqui a eventualmente pedir, a não ser que tenha ali vamos dizer, entre muitas aspas, um modelo, mas se habilita aí a pedir vista já com esse compromisso de devolução dos autos na sessão seguinte, porque é algo simples, apenas, ou então o senhor concederia ali algum prazo para que se elaborasse uma decisão de preferência, se esta for a decisão da maioria. Mas eu não me oponho, não, eu acho salutar anular a decisão e não converter em diligência, porque o senhor está saneando o processo. Evidentemente, o senhor está saneando o processo. Há ali um equívoco, agora a questão é saber se o equívoco se reflete em nulidade ou não. Na minha leitura, sim. Seria uma nulidade fácil de ser contestada, mesmo. Então, eu cheguei a pensar na questão da nulidade, né? Mas olha só que situação. Se a gente anula, porque o vício do cerceamento de defesa ocorreu no momento da decisão de primeiro grau e não antes, né? Não foi antes, né? O cerceamento de defesa não foi antes da decisão. A origem da nulidade, né, ou do cerceamento de defesa, foi no momento da prolação da decisão. Então, eu estou explicando o meu raciocínio, tá? Se a gente anular a decisão, na prática a gente vai estar falando, olha, você não poderia ter invocado o artigo 264. Aí você volta a decisão para a primeira instância para o julgador fazer o quê? Ele dá outra decisão. Ou ele vai converter a diligência para dizer o seguinte, olha, como eu vou alegar o 264, então vocês já se antecipam, se manifestam, porque o julgador pode ser outro e ele pode mudar a decisão até. Pode até dar outra decisão que não seja com fundamento 264, seja com fundamento outros. Né? Então, qual foi meu raciocínio? Eu falei, bom, então eu vou corrigir isso aqui na nossa, em sede de recurso ordinário, do direito de defesa, e aí a gente vem e analisa o mérito, né? Porque houve, na verdade, uma origem do cerceamento de defesa, foi com a decisão. Então, eu achei que ficaria esquisito você anular, falou, olha, a sua decisão está anulada porque você proferiu um julgamento surpresa. Ok. Então, como é que a gente vai corrigir isso? Manifestem a parte sobre uma futura e eventual alegação do artigo 264 que eu aleguei na decisão anterior anulada. Então, como que a gente acomodaria isso? Né? É que não temos embargos de declaração nem com efeitos infringentes, porque resolveria, né? Exatamente. Mas é verdade. Então, foi esse raciocínio. Então, qual que foi meu pensamento? Vamos sanar, vamos garantir o contraditório aqui,
a representação vai fazer as suas alegações, né? E pode até falar, olha, é caso de anulação, não é? Ou então falar, olha, esse argumento da decisão de primeiro grau é equivocado, enfim, né? E a gente julga. Agora, então eu só estou explicando o porquê que eu não anulei, porque eu cheguei a pensar nisso e falei, pô, é caso de anulação. Aí eu falei, mas se eu anular, eu vou devolver para a primeira instância para ele fazer o quê? Né? Ele vai abrir vista para as partes para dizer de uma decisão que ele vai proferir, que ele vai repetir. Ficou uma coisa meio estranha. Então, foi por isso. E eu me baseei no judiciário, e no judiciário se faz assim, né? Devolve para manifestar sobre isso. Mas, assim, é uma questão bem diferente mesmo, viu? Não é uma coisa assim comum, não. Quando você fala em fundamento de surpresa, você invoca o artigo 10 do CPC, surge mesmo essa situação de dúvida, né? Se você anula, se você corrige na sede recursal mesmo, e depois volta e analisa o mérito, enfim. Mas o Samuel pediu a palavra aí, Samuel. Então, senhor presidente, eu entendo realmente como é uma questão, até porque é uma questão nova no próprio CPC, né? Embora ele já não seja tão novo, mas tudo é muito lento no direito, então posso dizer que ele é novo, né? Que o CPC é novo, né? Apesar de seus 9 anos já. Mas me parece aqui o seguinte, que eu teria, acho que o que eu entendo ali do artigo 10, ele está falando exatamente isso. Ele tem que falar o seguinte, a gente tem que anular para que... mas o que o primeiro instância vai fazer? Vai mandar para as partes falarem sobre a argumento? Sim, é exatamente isso que ele vai ter que fazer. Que me parece que é isso que a CPC manda fazer. Olha, eu quero usar um fundamento novo, não é problema, desde que eu dê ouvido às partes. Então, se ele cair para o mesmo jogador e ele entender que realmente essa matéria resolve o problema, ele vai ter que abrir para as partes e falar, olha, eu entendo que nessa matéria aqui aplica-se tal, o artigo tal, e manifesta-se as partes a respeito. E aí sim, volta para ele e ele decide. Agora, também há essa possibilidade que o senhor colocou. Pode cair para um outro, né? Pode ter se aposentado aí o primeiro jogador, sabe? E vai cair em outro que vai passar por cima e falar, olha, isso aqui não tem nada a ver esse artigo, esse argumento, e vai dar a decisão conforme a sua cabeça. E é isso, que a partir do momento que eu anulo uma decisão, eu atiro do ordenamento jurídico. Então, não há nenhum prejuízo, que eu quero dizer, porque deixa de existir, né, essa decisão. Então, assim, me parece, e se o senhor, presidente, já havia pensado na saída da anulação, eu até sugeriria, se for o caso, né, de que retire o processo de pauta, volta para o senhor, semana que vem o senhor traz já um outro voto, se for esse seu entendimento, né? Era só isso. Tá. Tony, você pediu a palavra? Sim. Só aqui, indo na esteira do que acabou de falar o doutor Samuel, me parece que haveria, se não fosse essa solução de anulação, né, haveria um problema aí, que é o seguinte: o julgador de primeira instância acaba tomando uma decisão sem contraditório. Né? Sim, dizer, eu estou reconhecendo isso. Então, mas esse fato atribuiria a esse agente, né, esse agente público, né, a possibilidade de tirar da cabeça, né, que pode inclusive ser a solução correta, né, mas a questão é o método em que se chega a isso, né? E o método eleito pelo nosso ordenamento é o método dialético, né? E nesse ponto não há dialeticidade, né? Quer dizer, como que você atribui a essa pessoa parir uma decisão sem que seja respeitado esse princípio da dialeticidade, né? Essa é uma questão de princípios mesmo que eu queria acrescentar aqui. Na verdade, a gente não diverge disso, né? Eu sei. Eu concordo, estou concordando, por isso que a diferença é ou volta ou a gente corrige aqui mesmo, ou se volta por causa da supressão. Mas eu acho que enfim.
Bom, então quem se habilita a pedir vista, eu vou manter minha posição, porque eu pensei muito sobre a respeito disso, e é controvertido, não é pacífico não, viu? Né? Mas eu sopesei bastante e fui nessa linha. Mas doutor Argos, doutor Samuel podem pedir a vista aí, sem problema nenhum, ou até em conjunto, sei lá. Se o doutor quiser, eu passo, mas eu posso pedir, mas certamente a minha vista não terá a profundidade e o brilhantismo que teve o seu voto, né? Eu acho que meus votos são muito práticos, muito objetivos, e eu vou falar exatamente isso. Olha, me parece que o caso é de anulação. Certamente terão 3, estourando 4 parágrafos para tratar a matéria, né? Fica uma lição o seu voto, né? A respeito de toda a matéria aí. A questão é se vai corrigir o vício aqui em segunda instância ou se vai voltar para corrigir lá. Na verdade, é essa a diferença. Essa é a questão. Essa é realmente a questão. Eu acho que está todo mundo convergindo sobre a existência do vício, né? Então, eu acho que isso, eu mesmo estou concordando com isso. Doutor Samuel, como preferir? Bom, eu pedi vista e a gente já coloca para a semana que vem já, então. Tá bom? Então tá bom, ótimo. Assim a gente é um caso mais um voto, acho que, né? Um voto assim mais objetivo, né? Então, né? Então tá bom. Então, concedida a vista para o Samuel, o processo então sai em vista para o doutor Samuel. Muito bem, então, com o vista deferido aqui, o processo, então, saiu. Então, cumprimos a pauta de hoje. Eu declaro, então, encerrada a sessão de julgamento da segunda Câmara de Julgamento de hoje. Já confirmei aqui o encerramento no EPAT. Pauta visualizada, ok. Então, eu peço para que o Jailson, por favor, Jailson, pode encerrar a gravação de hoje. Encerrado, senhor presidente.